Bom, pessoal, tudo bem com vocês? Eu preparei esse PowerPoint comentado, que é o gabarito sobre o princípio das trocas de calor. Nós vamos começar pela questão número 4, porque as três primeiras nós já resolvemos em aula. Tudo bem? Então vamos prosseguir. Bom, pessoal, próxima questão. Numa caneca de capacidade térmica igual a 20 calorias por grau Celsius, a 120 gramas de chá a 90 graus Celsius. Para que se possa beber o chá, é preciso resfriá-lo a 75. Admitindo-se que o calor específico do chá é igual ao calor específico da água, qual a quantidade de água a 40 graus Celsius que é necessária adicionar ao chá para se obter o que deseja? Meus amigos, essa questão ela tem dois aspectos interessantes. O primeiro deles é que eu dou a capacidade térmica da caneca, ou seja, a caneca também participa das trocas de calor. Isso é um detalhe. O segundo detalhe é que eu acrescento um terceiro material, que é a água. Então, na hora que a gente for montar o nosso quadrinho, a gente vai colocar três coisas: a caneca, o chá e a água. Como eu tinha falado no exercício anterior, eu não tenho a massa da caneca e nem o calor específico da caneca, mas eu tenho a capacidade térmica da caneca, que no caso é 20. O chá estava dentro da caneca. Como inicialmente o chá estava dentro da caneca, a temperatura do chá é a mesma da caneca. Então, como a temperatura do chá é 90, a da caneca também será 90, porque os dois estavam juntos inicialmente. Só que depois disso ele acrescenta água, ele acrescenta uma quantidade de água. X eu não sei, eu aqui chamei de M ou X, tanto faz. Esse M é a quantidade de água em gramas que eu vou colocar lá para que eu obtenha um equilíbrio térmico a 75, ou seja, para que a caneca, o chá e a água tenham a mesma temperatura no final. Além disso, como o texto fala, a temperatura inicial é 40 graus Celsius. Ele fala também no texto que o calor específico do chá e o calor específico da água valem 1. Bom, impondo o somatório das trocas de calor igual a zero, nós vamos ter quantidade de calor da caneca, mais a quantidade de calor do chá, mais a quantidade de calor da água. Então, eu vou ter MC delta θ para a caneca, um MC delta θ para o chá e um MC delta θ para a água. Substituindo os valores, nós vamos ter a massa vezes o calor específico é 20, vezes a variação de temperatura, que no caso é a temperatura final menos a inicial, 75 menos 90. A massa do chá é 120, o calor específico do chá, como o texto fala, é igual ao da água, é igual a 1, e a variação de temperatura é 75 menos 90. Para a quantidade de calor da água, nós vamos ter a massa, que é o que eu quero saber, é a massa de água, a quantidade de água que eu vou adicionar para resfriar o chá. O calor específico da água vale 1, e a variação de temperatura para a água, no caso, é 75 menos 40. Bom, prosseguindo com a conta, 75 menos 90 dá menos 15. 75 menos 90 também nesse termo vai dar menos 15. E 75 menos 40, eu vou obter menos 300, menos 1.800, mais 35M. Fazendo a continha, eu obtenho 2.100, porque é 1.800 mais 300 das 2.100, passando para o outro lado, M vezes 35, já multiplicando por menos 1, passando 35 para o outro lado, então a massa final é 60 gramas. Próxima questão. Sabemos que no verão, sob sol a pino, a temperatura da areia da praia fica muito maior do que da água. Para avaliar quantitativamente este fenômeno, um estudante coletou amostras de massas iguais de água e de areia e cedeu a cada uma delas a mesma quantidade de calor. Verificou então que, enquanto a temperatura da amostra da areia sofreu um acréscimo de 50 graus Celsius, a temperatura da amostra de água sofreu um acréscimo de apenas 6. Considere que o calor específico da água é 1 caloria por grama vezes graus Celsius. A pergunta que eu faço é: calcule o calor específico da areia. Muito bem. Há de se notar aqui uma coisa muito interessante. Esse problema aqui, ele dispensa a questão do quadrinho.
justamente por um aspecto bem interessante, porque no texto ele fala assim, vou repetir para vocês. Um estudante coletou amostras de massas iguais de água e de areia e cedeu a cada uma delas a mesma quantidade de calor. Bom, ceder a mesma quantidade de calor significa o seguinte, significa que eu posso escrever que a quantidade de calor da areia é igual à quantidade de calor da água, visto que ele falou exatamente isso. Ele cedeu tanto a areia quanto a água a mesma quantidade de calor. Pois bem, então eu coloco mc Δθ para a areia e igualo com mc Δθ da água. Veja que na terceira equação que eu escrevo aqui, eu eliminei a massa. Eu posso cortar a massa. Por que eu posso cortar a massa? Porque a massa é um elemento que está tanto de um lado quanto de outro. Então eu posso cortar. E aí, eu substituindo os valores, eu vou ter o C, que é o calor específico da areia, e ele me dá a variação de temperatura, porque no texto ele fala que a amostra de areia sofreu um acréscimo de 50. Então, se ele sofreu um acréscimo de 50, a variação de temperatura da areia, no caso, é 50. No caso, para a água, a variação de temperatura para a água é igual a 6. Fazendo a continha, se vocês perceberem, eu isolando o C, fica 6 divididos por 50, resposta final 0,12 calorias por grama vezes grau Celsius, que no caso seria o calor específico.